Olá, vou ler um texto interessante, que nós vamos colocar na mira da verdade hoje. Olha só o que diz Deuteronômio 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não o agrada. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio e entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Quando a gente lê esse texto aqui, essa lei de Moisés, que também foi dada por Deus, será que aqui em Deuteronômio 24, Deus está autorizando o divórcio por qualquer motivo banal? Se uma das partes, ou no caso aqui, se o homem deixasse de gostar da mulher porque alguma coisa nele não agradava mais, ele poderia mandá-la embora e pedir o divórcio? E ainda diz na sequência que ela poderia se casar, você quer ver? E ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ela morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Mas quando a gente lê o início, dá a entender que por qualquer motivo banal, isso pode acontecer. Será que é assim? O divórcio? Pode ser. Deus permite que aconteça isso por qualquer motivo banal? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Na Mira da Verdade. Mais uma vez aqui ter a sua companhia é um prazer. E já a partir de agora nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet. Esse mundo da internet é uma coisa absurda. Nós podemos chegar instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Nós podemos fazer com que as pessoas ouçam os programas em qualquer momento do dia. É assim que é a internet. E graças a Deus, a Novo Tempo, o Na Mira da Verdade, tem todos os seus programas disponibilizados para você assistir a qualquer momento, a qualquer hora. Esse sistema, que chama-se Video On Demand, você pode ter todos os nossos programas anteriores no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E você pode assistir a qualquer momento do dia. Obrigado por você, internauta, que tem aí acompanhado os nossos programas, os nossos vídeos, tá bom? Bom, nós vamos começar o programa, mas antes eu quero dizer para você que esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas, em que você pergunta e a Bíblia responde. Mas quem está na mira da verdade é ele que tem que responder baseando-se na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem. Feliz porque Deus tem dado-nos outras oportunidades. Uma delas, estarmos aqui para estudarmos novamente a Bíblia com os nossos amigos, e desejo que nosso amigo telespectador e ouvinte se sinta agraciado por Deus por meio do estudo da Bíblia que faremos mais uma vez. E a gente não cansa de dizer, né, professor? É um prazer muito grande. Esse é o 8º ano do programa Na Mira da Verdade no ar aqui, e a gente sente-se muito feliz em principalmente estar contigo aí, viu, professor? Obrigado, amigo, eu também. Para poder responder as perguntas que a gente lança aqui na mira. Muito bem, nós abrimos o programa de hoje lendo um texto assim bastante controverso, porque quando a gente lê, na primeira leitura, dá a entender que realmente Deus está permitindo aqui um divórcio por qualquer motivo banal. Porque diz o seguinte: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque nela achou alguma coisa que não o agrade, e nesse caso ele dá um documento de divórcio e entrega a esposa e manda ela embora. E aí, fica assim mesmo? Professor Leandro Quadros, como que a gente entende essa história do divórcio
na lei de Moisés ali, que Deus deu a ele, naquele momento onde ele estava organizando o povo de Israel. Uma das leis foi essa de relacionamentos, a lei do divórcio. E depois, lá no Novo Testamento, eu acho que Jesus vai voltar a esse assunto. Como é que fica isso, professor? Aqui é muito importante analisarmos o contexto no qual o povo de Israel se encontrava quando Deus deu essa orientação. E nós vamos poder extrair aqui, desse texto de Deuteronômio 24, algumas lições importantes, até mesmo para muitos cristãos que são extremamente legalistas e acham que a pessoa, por ter passado por um divórcio, muitas vezes, e obviamente da maneira equivocada, a pessoa aí se encontra num adultério eterno. Nós vamos tanto demonstrar o princípio bíblico da santidade do casamento, quanto também o princípio bíblico do perdão divino para as pessoas que erram. Então é importante darmos ênfase nessas duas coisas. E Deuteronômio 24 nos mostra isso. Primeiro, devemos considerar que há uma expressão aqui em Deuteronômio 24:1, em que diz assim, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Veja, o povo de Israel estava extremamente corrompido pela escravidão no Egito e corrompido e insensível também. Não é? Eles se divorciavam da mulher por qualquer motivo. Entre os judeus, até mesmo se uma louça, os judeus falam antigamente, ortodoxos, né, lá na época de Jesus, se uma louça não fosse bem lavada, já era motivo para mandar a mulher embora. Então, o que Deus faz aqui? Deus não está apoiando a atitude deles, mas Ele está criando uma regra para proteger a mulher. E por quê? Quando a mulher era mandada embora, ela não tinha direito a nada nas culturas orientais. Então, o que Deus fez para proteger essa mulher e também para ela não ser mal vista ao ponto de alguém pensar, ela foi mandada embora porque ela traiu o marido. Isso poderia resultar até na morte dela. Então, era dada uma certidão de divórcio com uma proteção. Então, Deus já viu, esses caras eram tão limitados, não ia entrar na cabeça deles que eles não poderiam se divorciar por qualquer motivo. Eles eram escravizados. Né? Então, Deus ele dá uma melhorada no assunto. Ele autoriza a certidão de divórcio para que ao a mulher ser mandada embora, ela tenha direitos e também para que ela não fosse vista como uma mulher adúltera. Tá bom? Então, Deus deu essa ordem aqui na época de Moisés para proteger a mulher. Agora, o padrão de Deus para o casamento, e Moisés, obviamente, foi ele que escreveu Gênesis também, assim como o Deuteronômio, inspirado por Deus, o padrão é o padrão da criação. Não é? Quando Deus criou o casamento, Deus criou para que não existisse o divórcio. Então, em Gênesis 2, 24, diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus criou o casamento para nunca terminar. Agora, num contexto de pecado, Deus, em situações emergenciais, lidou de formas diferentes naquele contexto para proteger as pessoas. Agora, Deus nunca apoiou o divórcio. Nunca foi da vontade de Deus o divórcio. E outro detalhe, é importante que permitamos que Jesus interprete Deuteronômio 24. Como que Jesus interpretou esse texto? Nós não podemos pensar que por causa de uma situação emergencial, nós podemos aplicar o texto da mesma forma hoje. Ok? Então vamos ver como Cristo interpretou esse texto. E aí nós não teremos dúvida alguma, porque o intérprete mais autorizado da Bíblia é Cristo. Não é nenhum comentarista bíblico, não é ninguém, é Cristo. Ele é o mais autorizado. Então o que ele falou em Mateus 19, quando questionado sobre este assunto? Vou ler para você a partir do verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio
o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, Cristo começa a explicar para eles dizendo o seguinte: não, o propósito de Deus é que quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne, não pode separar essa uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. E aí eles contra-argumentam com Deuteronômio 24. E aí Jesus explica o texto corretamente. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E agora olha a explicação de Cristo. Jesus respondeu: Moisés permitiu, ou seja, não aprovou, ele permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Veja, Cristo mostra exatamente que Moisés autorizou a certidão de divórcio por causa da dureza do coração deles e para proteger as mulheres. E ele argumenta, mas não foi assim desde o princípio. Deus não queria que fosse assim. Cristo está explicando. E aí no verso 9, Cristo choca os seus ouvintes. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Então, isso aqui foi muito forte para eles. Porque eles eram acostumados a se divorciar por qualquer motivo banal, e Cristo diz que se não houver imoralidade sexual, o divórcio e novo casamento resulta em adultério. Isso aqui quebrou as pernas deles. Né? Agora tem um detalhe. Veja, Cristo exalta a santidade do casamento e coloca que o divórcio é tolerado por Deus quando há a imoralidade sexual. Essa palavra é ampla. Ela não se refere apenas ao adultério. Ela se refere ao incesto, à pedofilia, à homossexualidade. A palavra porneia no grego se refere a tudo isso, no grego do Novo Testamento. E para finalizar, eu queria dar um outro aspecto. A Bíblia, não há dúvida, amigo telespectador e ouvinte, o divórcio é consequência do pecado, não faz parte dos planos de Deus. Mas Deus, pela sua graça, Ele trabalha tanto para restaurar os casamentos, quanto para restaurar as pessoas que não ficaram casadas. O Evangelho é para restaurar a todos. Eu sei que eu estou falando para telespectadores e ouvintes que um dia se divorciaram não pelos motivos bíblicos. Eu posso garantir à luz da Bíblia que quando você se divorciou por um motivo não bíblico, que não envolveu imoralidade sexual por parte do cônjuge, você realmente cometeu um adultério. Agora, eu também aprendo pelo Evangelho que existe perdão para o adultério. Eu não creio no que muitos cristãos dizem, que uma pessoa que comete uma falha, ela está num adultério eterno. Não existe isso na Bíblia. Nós lemos ali, 2 Samuel, capítulos 11 e 12, vemos que Davi deu um baita bola fora. Além de ele adulterar, ele mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher do cara. Você entendeu? Só que Davi teve um arrependimento profundo e sincero. E Deus perdoou Davi. E da descendência de Davi veio Cristo. Então veja, Deus ele tem o poder para transformar a desgraça numa bênção e Deus tem amor suficiente para perdoar. Então, se você refez a sua vida e você teve um arrependimento sincero e reconhece que você praticou um erro, você não deveria ter adulterado, você não deveria ter se separado do cônjuge, né? Deus pode perdoar você. E perdoa, e já perdoou você. Apenas confesse isso a Deus, reconheça e siga o conselho de Jesus em João 5,14. Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. As leis de Deus existem não para privar-nos da felicidade, mas para proteger a nossa felicidade. E por isso sempre vai valer a pena investir na relação matrimonial. Porque se você sai de uma relação matrimonial porque o teu cônjuge tem defeitos, você vai encontrar defeitos em outro. Só vai mudar o endereço do problema. Então invista na sua relação,
não se divorcie por motivos banais, a não ser essa exceção que Cristo colocou aqui. E se aconteceu com você, creia no perdão de Deus. Vá a Deus com sinceridade de coração, como fez Davi, porque Papai do céu tem prazer em perdoar qualquer tipo de pecado. Muito bom, professor, muito bom. Nós estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar suas perguntas por SMS. Nosso número é 12 98151 0101. A gente recebe aqui. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Participe, mande a sua pergunta. Bom, essa chegou pelo Facebook, já que começamos falando sobre o divórcio. A Letícia Gaita pergunta o seguinte, professor. Tenho uma dúvida. Sou casada no cartório, batizada na igreja adventista, mas meu esposo não é convertido ainda. Estou vivendo em pecado perante Deus por não nos casarmos na igreja? Professor, ela está em pecado porque ela não se casou na igreja, uma vez que o esposo dela não é da mesma denominação religiosa dela? Interessante pergunta. Veja, minha querida irmã, o casamento bíblico, ele envolve tanto um contrato civil quanto uma cerimônia religiosa. Nós percebemos, por exemplo, como costume hebraico, tinha-se um contrato que era feito para o noivado de 1 ano, mais ou menos, e depois vinha a cerimônia no religioso. E se esse contrato no noivado fosse rompido, já era considerado um divórcio. Agora, o que acontece? Você já tem uma atividade sexual, né, obviamente com seu marido, e já se encontra casada no cartório. Vocês inverteram as coisas, então a igreja não vê uma forma de casar você no religioso agora. Você não está em pecado, porque você aceitou a Cristo como seu Salvador. O seu casamento, você pauta a sua vida pelo Salvador Jesus. Você assumiu o compromisso perante a sociedade. E o casamento bíblico envolve isso também. Tá ok? Então, se você convida Deus para fazer parte do seu lar e você já está com a sua situação regularizada perante as leis civis do país, você não está em pecado, não. Você errou antes, né? Agora, Deus já lhe perdoou, você já regularizou a sua situação perante a lei. Siga adiante com a bênção de Deus, porque Deus ainda quer que o seu casamento dê muitos frutos para Ele. Muito bem, professor. A próxima pergunta agora chegou pelo SMS. Quem mandou aqui foi a Sara de Natal. Um abraço a você, Sara. Ela já diz assim, amo vocês. Mande um abraço. Um abraço a você e obrigado pelo carinho, tá bom? Ela diz o seguinte, gostaria de saber para onde vamos após a morte e para onde os ímpios vão. Além disso, como sucederá após isso, ou seja, após a morte? E aí, professor, essa história de depois que morremos, o que vai acontecer? Gênesis 3, 19 e 22 a 24 eu vou ler. Tem muitos textos sobre o assunto, eu não vou deter-me agora em todos, que são muitos textos importantes, mas eu quero fazer uma outra abordagem hoje, para ajudar o nosso telespectador e ouvinte. Depois até você pode pedir, amigo telespectador, o nosso curso bíblico, né, que oferecemos aqui. O Tito sempre oferece esse curso bíblico, grátis. Ali você vai ter mais textos bíblicos ainda para você entender esse assunto da morte. Tá? Mas eu quero lhe mostrar uma coisa. Deus, o Criador da vida, Ele não ensina que por ocasião da morte uma alma consciente vai para o céu ou para o inferno. Não, Deus não ensina isso. Né? Se você for em Gênesis 3,19, quando Deus apresenta para Adão o resultado final do pecado dele, que é a morte, Deus já fala para Adão para onde ele iria. E nós deveríamos interpretar todos os textos bíblicos sobre o assunto, primeiramente à luz desse aqui, porque ele é o início de tudo. Né? Então, Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Não adianta nós alegarmos, como alguns fazem, dizendo o seguinte, não, isso aqui fala do corpo e não da alma. Não, não existe essa separação de alma e corpo na mentalidade hebraica. Então, Deus foi muito claro em dizer que quando Adão morresse,
ele voltaria para o pó. Então o que acontece com o mal ou com o justo? Ambos vão para o pó da terra por ocasião da morte. E não pode ser diferente porque dos versos 22 a 24 vemos que Deus privou a humanidade da árvore da vida. A árvore da vida, ela mantinha a eternidade do ser humano, corpo, alma e espírito. Quando o ser humano é privado disso, esses três aspectos da natureza humana se tornaram mortais, diríamos assim, né? Então, se Deus privou Adão da árvore da vida, isso já mostra que ele não tem uma alma imortal. Tá? E um outro detalhe importante, a Bíblia promete, em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Daniel 12, 2 e 12 e muitos outros textos, que Deus ressuscitará o corpo. Então, até a segunda vinda de Cristo, os mortos estão inconscientes, sejam justos ou sejam ímpios. Mas depois da volta de Cristo, ocorrerá a ressurreição dos mortos. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, de acordo com João 5, 28, e os maus ressuscitarão para o castigo e morte eterna, de acordo com João 5, 29 e Apocalipse 20, 7 a 10. Então, resumidamente, esta é a posição bíblica sobre o tema. Muito bem. Próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter. Pode mandar sua pergunta pelo Twitter, @NaMiraDaVerdade. Quem mandou essa pergunta está aqui, Família Reunida, não tem? O nome do Twitter dela é esse daí. Tá aqui, ó. O nome é Elias Campbell. Ele é de Encantado e a pergunta dele é a seguinte: tenho a dúvida se depois da porta da graça se fechar, os salvos vão pecar. Então, só para a gente contextualizar o nosso telespectador, professor, fechamento da porta da graça é um termo usado para quando encerrar o juízo investigativo que Cristo está fazendo no santuário, correto? O juízo pré-advento. Quando ele terminar, então, quem está salvo, quem está perdido. Quando terminar esse momento, quando Jesus já estiver prestes a voltar à terra, selado todos os salvos. Quem está salvo, quem está perdido. Ainda vai haver pecado? O ser humano que foi salvo pode pecar antes da volta de Jesus? Não vejo nenhuma razão bíblica para crermos que o ser humano vai se tornar impecável antes da glorificação. Enquanto existir uma natureza pecaminosa, o ser humano vai ser sempre um pecador. As pessoas interpretam isso de uma forma, alguns até perigosa, né? Seguindo uma teologia chamada perfeccionismo, né? Não é isso que o texto bíblico diz. Por exemplo, Apocalipse 22, 11, que nós entendemos se tratar de um texto que fala do fechamento, como será a vida dos justos após o fechamento da porta da graça, ou seja, quando Cristo sair do santuário celestial para buscar os seus e fechar a porta da graça, digamos assim, né? Acabar o seu ministério, o texto diz: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Mesmo após o fechamento da porta da graça, o santo continuará tendo que santificar-se. Ou seja, vai continuar crescendo, vai continuar vencendo a natureza pecaminosa. O que nós cremos é que vai ocorrer é que, obviamente, o indivíduo não será um pecadeiro. Quando a porta da graça se fechar, ele terá adquirido um nível de espiritualidade, de comunhão com Deus, que ele não será um pecadeiro, não fará do pecado um estilo de vida. Ele vai estar num momento de tribulação, enfrentando a perseguição, mas o Espírito Santo vai continuar atuando nele para refrear a natureza pecaminosa dele. Existe um conceito muito raso sobre pecado entre os perfeccionistas. Eles acham que não pecar é só não fazer atos errados. Isso é uma bobagem, né? Só do fato de nós existirmos já estamos pecando. E eu vou explicar o porquê. Não é porque é pecado existir, mas porque o Salmo 51:4 diz que as nossas mães nos concebem em pecado. Nós já somos pecadores desde o ventre materno, porque nós temos a natureza interna envenenada pelo pecado. Eu duvido que alguém me prove que antes da glorificação
a natureza envenenada pelo pecado deixe de estar dentro do indivíduo. Então tem cada coisa que, sinceramente, gera tristeza de ver o quanto as pessoas se preocupam com os detalhes que nós nem temos também como explicar muito, né? Eu vou chegar lá no momento da porta da graça, como que vai ser a minha vida? Qual será o tipo de reação que eu terei? Qual eu não terei? Não temos como nos deter nisso. É quem participar do evento é que terá 100% das respostas. Ok, muito bem. Bom, ele disse há pouco tempo antes dessa pergunta sobre o curso bíblico que nós oferecemos aqui, ó. É esse aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter, pode entrar no nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade e solicitar o seu. É só você ver a imagem da revista, clicar lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro, tá bom? E ela vai chegar aí sem você pagar nada. Ou, se preferir, liga para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. É um presente que nós oferecemos para você em todos os programas aqui na Novo Tempo. Que Deus te abençoe. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico para os dias em que nós estamos vivendo. Tenho certeza que muitas respostas você vai encontrar aqui. Não sai daí não, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa mandando as suas perguntas, pode ser através do SMS aí no seu smartphone. O número é 12 98151 0101. Você manda, a gente recebe aqui na hora, ou então pelas redes sociais, Facebook namiradaverdade.nt, Twitter @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, como por exemplo o Carlos Gilberto, ele é de Guaratinguetá e ele mandou a pergunta dele aqui pra gente. Olha só o que ele diz. Boa noite, parabéns pelo programa. Sou católico, porém sou fã de vocês. E pergunto, se Jesus já veio ao mundo para nos salvar, já veio então sabendo que teria que fazer. Dessa forma, Jesus manipulou os protagonistas da história daquele tempo para acontecer o que já estava escrito por Deus Pai? Exemplo, Jesus sabia que seria traído por Judas. Jesus sabia que seria condenado, preso, açoitado, crucificado e morto. Jesus sabia que ressuscitaria. Muito obrigado, mas é um pouco confuso para mim. Então a gente vê aqui a seguinte questão, professor. Se Jesus teve que vir aqui à Terra, ele já sabia, ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabia tudo o que tinha que acontecer. A história já estava escrita. Aí não dá a entender de que nós fomos apenas, ou aquele povo ali da época, como por exemplo Judas, foi apenas usado ou peça de uma história que já estava escrita? Vou ajudar esse nosso querido irmão católico, obrigado pela sua pergunta. Vou ler primeiramente, meu irmão, para você, Hebreus 9,14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aqui esse texto fala de um outro tema em específico, mas eu queria me deter no fato de que o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus. Realmente, esse texto nos mostra um outro aspecto, o plano de salvação, né, foi elaborado por Deus. Deus elaborou que Cristo morreria pelo ser humano na cruz. Entretanto, meu irmão, o fato de Deus prever detalhes não significa que ele manipulou as pessoas. Significa o seguinte, que ele sabia do desenrolar da história. Óbvio que Deus guia aspectos da história para que a sua profecia, o seu plano de salvação se cumpra. Mas o fato de Deus conhecer detalhes do que vai acontecer, isso não significa que o conhecimento de Deus foi causativo. Um exemplo, Judas. Davi profetizou em Salmos que o Messias seria traído.
Mas Deus não foi, por exemplo, lá e implantou no coração de Judas a vontade dele trair a Jesus, porque senão Deus seria o responsável pelo pecado de Judas. Né? Agora, Deus, na sua onisciência, ele previu isso. E como ele previu, ele conta-nos com antecipação para que nós possamos crer que ele sabe todas as coisas e que ele tem a história nas suas mãos. Tá? Então, Deus predetermina os aspectos gerais do plano de salvação e prediz o que vai acontecer nos detalhes. Agora, ele não predetermina os detalhes, por exemplo, que Jesus tinha que ser necessariamente torturado. Ele não predeterminou que Judas teria que trair a Jesus, ele sabia com antecedência. Se nós entendermos que a onisciência não é causativa, nós teremos uma resposta satisfatória para essa questão. Muito bem, professor, muito bem. É difícil realmente, tem algumas perguntas que a gente não consegue explicar em detalhes. Tem alguns mistérios que nós só vamos saber no céu, de fato. Então não adianta a gente especular. Por exemplo, às vezes chega a pergunta, eu nem coloco aqui no ar, mas chega a pergunta, quem criou Deus? Não existe explicação, não existe. Ele já diz que ele é, eu sou, ele é Deus. Não existe quem criou, quem não criou. E tem coisas que a gente não consegue explicar mesmo. Inclusive, por exemplo, a encarnação de Cristo. Esse é o mistério dos mistérios. Não adianta a gente também ficar tentando achar pelo em ovo, né? Nós temos que aprofundar na palavra de Deus, naquilo que ele deixou revelado para que a gente se preparasse para recebê-lo nas nuvens do céu. Muito bem, a próxima pergunta, professor, é uma pergunta bem objetiva. E quem faz é o Rogério Garcia. E ele pergunta o seguinte, objetivamente, quando Jesus vier pela segunda vez, o que ele vai fazer? Ou o que ele fará? Professor Leandro Quadros. O texto, 1 Tessalonicenses, é o texto assim, que melhor resume isso, na minha opinião. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Verso 16. Pois dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, resumidamente, Cristo vem para ressuscitar os mortos, transformar os vivos e levá-los ao reino eterno. E de acordo com Apocalipse 20, depois que passarem-se 1000 anos, a cidade santa descerá aqui na terra, de acordo com Apocalipse 21, e Deus vai restaurar o planeta Terra à sua condição edênica e perfeita original, de acordo com 2 Pedro 3, 10 a 13. Tá bom? Então, resumidamente, é esse o propósito da volta de Cristo. Resgatar o ser humano, resgatar o planeta Terra, resgatar o reino animal. Deus quer fazer com que o nosso mundo torne-se o que era no princípio, quando saiu das mãos do Criador. Muito bom, professor, muito bem. Agora aqui por SMS, quem mandou essa pergunta foi o Felipe, ele é de Sapiranga, Rio Grande do Sul, e ele diz o seguinte: a reforma de saúde é o que mais vem sendo pregado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até que ponto isso interfere na minha salvação? Ou seja, uma das coisas que a igreja tem pregado realmente é sobre a reforma de saúde. Agora, reformar a minha saúde, mesmo que eu não seja da igreja adventista, eu seja um cristão, o que é a reforma de saúde? Ou seja, eu melhorar o meu estilo de vida, o que isso pode influenciar na minha salvação? Nós temos que ter um cuidado na abordagem desse assunto, porque ele é muito importante. E às vezes as pessoas acabam indo para extremos. Por exemplo, eu gosto primeiramente de adaptar
Efésios 2, 8 e 9, para não irmos para um extremo achando que nós somos perdoados, justificados por aquilo que comemos. Então eu vou começar com esse texto, depois eu dou uma outra explicação, para também não ser mal compreendido, né? Eu vou adaptar Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por soja para que ninguém se glorie. Óbvio que no texto fala obras, né? Por que eu coloquei soja? Porque tem gente que acha que por ser vegetariano ele está com o passaporte para o céu. Está redondamente enganado. O nosso passaporte para o céu é somente Jesus Cristo. Se vegetarianismo fosse passaporte para o céu, muitos que não aceitaram a Jesus e são vegetarianos estariam no céu. Então, a nossa justificação é unicamente pela fé em Cristo. Agora, a reforma da saúde tem um papel importante no processo, né? No processo de eu me preparar para aguardar a Jesus. Não é meio de justificação, mas faz parte do processo de preparo para a volta de Cristo. Por quê? Você sabe que não existe separação entre mente, corpo e espiritualidade. É uma coisa só. A saúde do corpo reflete-se na saúde mental e espiritual. A saúde mental reflete também na saúde física. Então, qual é a importância da reforma de saúde? Quanto mais devidamente nos alimentarmos, quanto mais fizermos atividade física, né, sem os exageros, obviamente, quanto mais tomarmos o sol, quanto mais cuidarmos do corpo, mais a nossa mente estará em condições de entender a palavra de Deus, de discernir as coisas espirituais. Quanto menos o nosso corpo, quanto menos ingerimos alimentos estimulantes, alimentos cárneos, mais domínio próprio podemos exercer sobre nossas paixões pecaminosas. Então veja, é importante para facilitar a nossa vida e o nosso processo. Agora, não podemos dizer que vegetarianismo é questão de salvação, de comprar a salvação e tudo mais, porque seria uma deturpação do Evangelho, tá? Eu quero recomendar, para quem se interessar no assunto, eu recomendo que, na verdade, todos nós nos interessemos neste tema. Tem um livro muito importante da escritora cristã Ellen White, eu tenho este livro aqui, o título é Conselhos sobre Saúde. Este livro mostra uma coisa interessante. A reforma de saúde não diz respeito só à alimentação. A reforma de saúde é muito mais ampla do que isso, né? A reforma de saúde envolve, sim, a alimentação, mas ela envolve também outros remédios naturais de Deus. É um estilo de vida, né, professor? É um estilo de vida, né? Exatamente isso. Então, um estilo de vida amplo. Eu queria aqui pegar aqui uma referência para o nosso telespectador e ouvinte. Será que você vai achar aí agora, sim? Pegando o livro na lata? Tinha uma citação, Tito, que eu queria pegar aqui. Deixa eu ver se eu lembro dela. Deixa eu ver aqui. Achei o que eu queria aqui, ó. Ellen White menciona, na verdade, 8 remédios da natureza, tá? Mostrando o quê? Que, na verdade, Deus não se preocupa só com o aspecto alimentar. Então aqui, por exemplo, na seção 2 do livro, ela menciona aqui, ó, fatores de saúde. E aqui tem uma citação muito interessante, ó. Muitos me têm perguntado, página 37, que procedimento devo seguir para preservar minha saúde? Minha resposta é: deixar de transgredir as leis do vosso ser. Deixar de condescender com o apetite depravado, ingerir alimentos simples, vestir-nos salutarmente,
o que requererá modéstia e simplicidade, trabalhai de maneira salutar e não adoecereis. Então são coisas simples, e ela menciona que além da alimentação, a luz do sol, água abundante, exercício físico, temperança, não é? Então, o uso da água abundantemente por dentro e por fora, a confiança no poder de Deus, todos são remédios naturais dos quais devemos fazer uso, tá? Então, este livro aqui, Conselhos sobre Saúde, ele pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira, pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Então aqui você vai perceber uma mensagem equilibrada sobre o assunto, sem justificação pela soja, mas ao mesmo tempo cuidando da saúde do corpo para que a sua mente seja apta para você discernir as coisas espirituais, né? Ok, muito bem, professor. Mais uma pergunta aqui pelo nosso Facebook, o Carlos César. Ele é de Manaus e ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: não congrego em nenhuma igreja, apesar de já ter visitado várias. Gosto muito da Igreja Adventista e tenho acompanhado os vídeos do professor Leandro Quadro Na Mira da Verdade. Gostaria de saber se as profecias de Sofonias 1, de 14 a 18, já aconteceram ou se ainda irão acontecer. Vamos ver o que está escrito aqui em Sofonias, no capítulo 1, verso 14 a 18. Diz o seguinte: o grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons, de corneta, de gritos de batalha, de soldados atacando cidades, cercando de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Que profecia é essa, professor? Isso está relacionado com a vinda de Jesus? Aqui é o seguinte, essa aqui, quando a expressão Dia do Senhor ocorre na Bíblia, com exceção quando faz referência ao sábado, obviamente, mas na grande maioria das vezes, o Dia do Senhor se refere a um dia de juízo. Aqui nesse contexto, ele se refere tanto ao juízo de Deus sobre o povo de Israel, quanto ao juízo final. Então, Sofonias 1, 14 a 18, fala do grande dia do Senhor, do juízo, o momento em que ele irá julgar Israel, Judá, por seus pecados, permitindo que eles fossem levados cativos, mas tem uma segunda aplicação aqui, que é o juízo final. E isso aqui no verso 18, né, tem algo que coloca esse juízo que era sobre o povo de Israel também para os tempos finais após a volta de Cristo. Diz assim no verso 18, no fogo do seu zelo, estou na segunda parte do verso, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Então, é um dia de juízo, tanto para o povo de Israel, quanto uma referência ao juízo final. Ok, muito bem. A pergunta aqui agora do SMS, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem mandou foi o Edson, ele é de Jarinu, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber por que o Senhor diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis 6,6, Deus se arrepende de ter feito o homem. Isso é uma contradição? Isso é um tema que nós já colocamos aqui no Na Mira, mas o nosso telespectador vai sendo renovado e a gente precisa colocar novamente. Diga uma coisa, professor, como conciliar Números 23, 19 com Gênesis 6,6? Veja bem, amigo telespectador e ouvinte, não é difícil. O detalhe é que, muitas vezes, nossas traduções portuguesas elas não expressam realmente aquilo que o texto quer dizer. E isso é natural, porque tem termos que não é simples assim para o tradutor trazer para o português, tá? Então, por exemplo, a palavra arrependimento ela tem significados diferentes no texto bíblico. Quando a palavra é usada em relação ao ser humano, ela se refere a uma mudança também nos conceitos do indivíduo. É algo que envolve uma mudança interna,
uma mudança na essência, dos conceitos do indivíduo. Então, quando a Bíblia pede para nos arrependermos, é para mudarmos nossos conceitos e voltarmos para Deus. O arrependimento de Deus na Bíblia é uma outra palavra hebraica que aparece e que significa não uma mudança nos conceitos, mas uma mudança na maneira de lidar com o pecador. Então, quando você lê o livro de Jonas, Deus disse que iria destruir Nínive. Mas no capítulo 4, Deus diz lá, no capítulo 3, diz que Deus se arrependeu do que havia dito. Não que ele mudou os conceitos, ou seja, ele continuou odiando o pecado. Mas Deus mudou a sua forma de lidar com o pecador, porque o pecador correspondeu de outra maneira. Então, o arrependimento divino em Jonas significa uma mudança na forma de lidar com o pecador. Já em relação ao ser humano, é uma mudança nos próprios conceitos. Os conceitos de Deus são os mesmos. E em Gênesis 6, eu não trouxe a tradução aqui agora, eu achei que fosse essa, mas eu tenho uma tradução que é da New King James Version, né? E ela apresenta a palavra arrependimento como é ali, corretamente no contexto. Ali não se refere nem a uma mudança de conceitos, obviamente, porque se refere a Deus, e nem uma mudança na forma de lidar com o pecador. A palavra arrependimento em Gênesis 6 tem um sentido de tristeza e pesar. Então, quando ali que Deus se arrependeu de criar o homem, o texto fala assim que Deus sentiu um profundo pesar e tristeza de ter criado o homem e ter que destruí-lo depois. Então, este é o significado mais correto ali no hebraico. E às vezes nossas traduções em português não expressam devidamente. Então, pense assim, as palavras arrependimento, em referência a Deus e ao ser humano, são palavras diferentes e, obviamente, com significados distintos também. Muito bem, a próxima pergunta aqui do Facebook de novo. O Rodrigo Souza de Jesus, ele pergunta o seguinte. Professor, hipnose é certo ou errado? É porque eu achei muito legal, mas se é contra Deus, eu não faço nunca mais. Quer dizer que ele fez. Professor, a questão da hipnose, há condenação bíblica? Primeiramente, eu sou uma das pessoas mais favoráveis à psicoterapia. Por minha própria experiência, eu não creio ser possível ter uma cura efetiva da depressão, do toque, da síndrome do pânico ou de qualquer outro transtorno emocional sem psicoterapia. Não tenho dúvida alguma de que a psicoterapia, dentro dos limites, dos princípios bíblicos, é uma grande bênção para a humanidade, porque foi e é uma grande bênção para a minha vida. Agora, nós temos um princípio bíblico que demonstra que Deus não é a favor da hipnose. E eu gostaria de apresentar para você esse princípio que se encontra em Eclesiastes capítulo 8, verso 9. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. O princípio contra o qual a Bíblia é contra aqui é um homem dominar sobre o outro. Nós cremos que a função do terapeuta tem que sim influenciar. O terapeuta tem que influenciar para promover, ajudar o paciente a promover a sua cura. Agora, o dominar a consciência, a mente da pessoa, é algo que contradiz este princípio bíblico de Eclesiastes 8, verso 9. Um outro detalhe importantíssimo é que muitos hipnólogos baseiam esta medicina alternativa com as chamadas vidas passadas. E isso é uma abominação à luz das Escrituras. De acordo com Deuteronômio 18, 9 a 14, Deus não apoia nada de espiritismo e a Bíblia condena terminantemente a chamada reencarnação. Então nós não poderemos fazer uso de um recurso que tem como base a reencarnação. Para muitos hipnólogos, né? As chamadas vidas passadas. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia apresenta a doutrina da ressurreição do corpo, indicando que é uma vida que nós temos. E quando Cristo voltar, teremos uma nova vida, uma vida mais plena, mas porém no mesmo corpo. Tá? E para finalizar, eu vou recomendar a você a leitura de algo que
a escritora cristã Ellen White escreveu sobre a hipnose. Ela escreveu sobre este assunto, na época dela era chamado de mesmerismo, né? Ela escreveu isso no livro Mente, Caráter e Personalidade. Eu só quero ver aqui se é no volume 1 ou no volume 2, para eu passar para você a referência certinha. Deixa eu pegar aqui, eu encontrei primeiramente o volume 2, deixa eu ver se é aqui, que essa obra aqui é interessantíssima. Todo estudante de psicologia ou todo psicólogo deveria ler os 2 volumes do Mente, Caráter e Personalidade, coisa espetacular, tá? Depois eu vou dizer como você pode ter esse material aqui. Deixa eu ver se é aqui, neste volume 2, que ela fala da hipnose. É isso mesmo. É no capítulo 79, Hipnotismo e seus perigos. Você vai ver aí na tela agora o contato da editora para o nosso ouvinte. Casa Publicadora Brasileira, o telefone é 0800 979 0606 e o site é cpb.com.br. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 79, fala hipnotismo e seus perigos. Recomendo essa obra, vai lhe ajudar muito. Ok, professor. Com essa nós vamos encerrar mais um programa, agradecendo a você por responder as perguntas aí que a gente coloca você na mira, viu? E a gente se encontra no próximo programa. É sempre um prazer, Deus te abençoe, Tito. Deus guarde a você, amigo ouvinte, amigo telespectador. E lembre-se, sempre que você tiver coragem de perguntar, a palavra de Deus vai ter coragem de lhe responder. Sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos, nesse beco, vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.